Era a voz do meu filho. Depois de um calafrio, de sentir o sangue gelar e o coração vir na boca, eu estava rendida. E os bandidos me envolveram, sem dificuldade. Foi com certeza o pior golpe que nós já experimentamos. Oi, eu sou o Alex. Oi, eu sou a Marcele. Esse aqui é o lugar mais quentinho do Você de Bem com a Câmera. É um lugar que a gente criou para o acolhimento, para o diálogo, sobre o que nos atravessa quando o assunto é expressão e comunicação. A gente acredita que todas as pessoas são criativas, que todas as pessoas podem desenvolver o seu carisma a seu modo. Ou seja, todas as pessoas são pessoas comunicadoras. Então, se comunicar com criatividade e liberdade é algo importante para você, puxa uma cadeira que o papo vai começar. Era tarde da noite. Eu não costumo atender ligações de números estranhos porque recebo muita abordagem de gente mal intencionada mesmo. Mas quando é noite e tarde, como nesse caso, sempre penso na possibilidade do meu filho estar precisando de alguma coisa. Ele tinha recém saído de casa para morar com um amigo. Meu coração ainda não estava conformado com a ausência dele. Eu atendi o telefone e ouvi a voz muito nítida. Era exatamente o timbre e de um jeito choroso, pedindo ajuda, como quem acabou de viver um golpe, um assalto. E a sua voz trêmula me pediu que obedecesse o que o moço queria falar comigo mandasse. Não preciso nem dizer que estava petrificada. E a única coisa que seria capaz de fazer a partir daquele momento era atender qualquer tipo de orientação dos bandidos. O Alex assistiu a cena, entendeu rapidamente o que estava acontecendo e imediatamente ligou para o meu filho. Mas a ligação caiu na caixa postal. Ou seja, podia ser real. Ele ficou do meu lado. Então eu coloquei o telefone no Viva Voz e a partir daquele momento, o Alex também passou a receber os estímulos e orientações dos bandidos. Eles agiam como bandidos experientes mesmo, controlando nossas emoções e ações através de estímulos muito cirúrgicos para a nossa imaginação. Solicitavam calma e diziam que não iriam fazer nada com meu filho. Que naquela altura, segundo ele, estava medicado para também ficar calmo e sob controle. Eles diziam que ele estava bem, apesar de ter batido a cabeça na porta do carro, quando eles pegaram ele na rua, no momento em que seu celular tinha quebrado. Mas o machucado na testa era pequeno, vejam só. Ele tinha sido atendido por eles e estava bem. Então começaram as orientações sobre como eu deveria transferir o dinheiro para eles. Como era tarde, o banco só permitia fazer uma programação de transferência para o dia seguinte, e num valor pequeno, se eu não me engano, de R$900. Eles me fizeram fazer essa programação em todas as minhas contas. Eles tinham meu CPF e outros dados, então rapidamente fizeram pesquisas na internet buscando informações a nosso respeito. Hoje em dia a gente disponibiliza muita informação na web, né? Não demorou para eles me dizerem coisas a nosso respeito e nos fazerem entender que estavam nos monitorando há algum tempo já. Que sabiam onde a gente morava, que trariam meu filho aqui assim que eu fizesse tudo o que eles orientariam. O Alex depois me disse que sabia que eles não tinham como acessar tanta coisa, que o que eles diziam era suspeito demais, mas a dúvida existia todo o tempo também. E se fosse real? E se eles fizessem algum mal para o meu filho? Não dava para correr o risco. Eles criaram muita tensão todo o tempo.
A programação da transação bancária só seria confirmada às 6 horas da manhã do dia seguinte. Por isso, fizeram a gente ficar no telefone a noite inteira, fazendo muito cortisol e adrenalina entrar nas nossas veias. Nos fizeram, inclusive, pedir para ir ao banheiro. Éramos reféns dentro da nossa própria casa. Estimulando nossa imaginação, eles criaram terror e nos mantiveram acordados a noite inteirinha, vivendo o inferno de uma expectativa que podia ser real. Mas pela manhã, insatisfeitos com a quantia extorquida, nos fizeram ir até o banco, você acredita? Para acessar o caixa eletrônico. Ai, só de lembrar disso tudo agora, sinto a adrenalina entrando no meu sangue de novo. Foi só quando voltamos para casa, ainda meio zumbis, monitorados e orientados pelos bandidos, que numa tentativa de extorsão ainda maior, também de pessoas conhecidas, foi que conseguimos quebrar o transe e sair da influência. Já era horário comercial e finalmente conseguimos falar com meu filho. E aí começou a luta de fazer BO e tentar recuperar alguma coisa do que nos foi tirado. Mas praticamente sem sucesso. A voz do meu filho foi reproduzida com inteligência artificial. Isso já tem mais de um ano hoje. A gente estava acessando as primeiras informações do que a IA poderia fazer. Agora eu estou vacinada. Mas aquele estímulo foi poderoso demais naquele momento e me levou a construir todo o cenário mentalmente. Eles são hábeis em criar o cenário através de sons e informações para que a gente preencha o restante com a imaginação. E a gente acaba caindo com facilidade no mundo criado tão somente pela imaginação. Gente, esse é o tema do nosso episódio de hoje, a imaginação que faz a gente criar mundos. Imaginação que é facilmente usada para o mal ou para nos autossabotar, mas que tem o potencial de criar mundos para o bem também, para te levar onde você desejar na vida. É um recurso poderosíssimo, como vocês puderam perceber na história que a Marcele contou, e que precisa ser dominado para transformar as nossas vidas naquilo que as nossas almas anseiam que exista. É uma história forte, verdadeira, tensa, mas que revela o poder da imaginação, que pode ser usado para o mal ou para o bem. A gente deseja nesse episódio que você perceba a sua imaginação como uma tecnologia humana, mecanismo de sobrevivência, simulador de realidade, ferramenta de sofrimento também, porque te faz criar realidades de submissão, como no caso da história. Ou porque te faz criar realidades hipotéticas que geram dor, que geram delusão e desvirtuação da realidade. Mas também como uma ferramenta de criação e de desenvolvimento. Aliás, principalmente como essa ferramenta de criação e de desenvolvimento, porque é isso que a imaginação é numa última análise, se ela for usada de uma forma saudável. Segundo Caibalion, tudo nasce primeiro em plano mental antes de se manifestar concretamente. Ou seja, aquilo que construímos na vida começa antes com uma imagem, com uma intenção, como símbolo, como um pensamento. Por isso, a imaginação é uma ferramenta criadora. E se a gente souber como dominar a imaginação, essa é a consciência em exercício capaz de moldar o nosso comportamento, as nossas escolhas, e isso se reverte em realidade prática. Mas isso não está só no Caibalion, isso está em outros ensinamentos, né, Alex? Exato, e é bem interessante porque é um processo de raciocínio, de criação de realidade que está presente em Platão, que está presente em Jung, que é mais moderno, está presente no Seishinoye, que é baseado no cristianismo, que também tem esse raciocínio presente da criação na mente e depois na manifestação no mundo físico, está presente no budismo
Então, é um tipo de raciocínio de você criar primeiro na mente aquela realidade que você quer viver, para depois ela se manifestar num plano material. Inclusive, o budismo diz que se você quer entender o que você criou na sua mente, veja o que você tem de realidade agora. A realidade que você está vivendo, ela é uma criação da sua mente. E, claro, a gente não está aqui querendo desconsiderar situação econômica, eventualidades da vida. A gente enfim. não pode simplificar demais as coisas, porque aí a gente pode gerar desvirtuação desse que é um ensinamento muito poderoso mesmo. Não é porque um pensamento eventualmente passou na tua cabeça que você atraiu a realidade, não é esse o lugar. Existe uma compreensão mais poderosa das realidades que a gente cria antes na mente. Mas sim, se a gente tem a prática de estimular o pensamento, criando e projetando uma realidade positiva, se relacionando com os fatos de maneira mais energizadamente positiva, a gente cria uma realidade. A gente cria o que vai ser a nossa reação do corpo, por exemplo. O corpo reage ao que vai na mente. Se eu catastrofizo, exato, isso quer dizer. Que palavra difícil de falar, mas se eu vejo tudo sobre a perspectiva do que pior pode acontecer, eu acabo gerando uma reação no meu corpo de ansiedade. Você sabe que quando eu era adolescente, final da adolescência, começo da juventude, que eu vim para Curitiba, eu tinha um pensamento muito constante de que eu era um cara azarado. Putz, tudo dá errado comigo, nada dá certo. E aí isso se manifestava. É bem bobo esse exemplo que eu estou dando, tá? Mas é real? Mas é real. Quando você diz para você mesmo, seguidamente, com convicção de que você é uma determinada coisa, você se torna aquela coisa porque você está determinando para o seu corpo que ele haja conforme aquilo que você tem convicção. Né? A convicção é essa determinação da mente a respeito de como você é, como você acredita que o mundo é e como você acredita que o mundo está reagindo a você. Então eu era um cara que realmente era muito azarado. Eu perdia horário o tempo todo, eu perdia coisas muito facilmente. Quando eu mudo essa convicção e falo, não, eu vou deixar de ser um cara que se atrasa, vou deixar de ser um cara que perde as coisas, vou começar a prestar mais atenção, e tem um tanto a ver com a terapia também que eu fiz naquela época, eu começo a mudar efetivamente a manifestação dessas coisas no meu dia a dia. E aí eu viro uma pessoa que começa a chegar adiantado para os compromissos, que consegue organizar melhor arquivos no computador, coisas ao redor, e começa a perder menos os objetos e os arquivos. Enfim, isso se torna não que esteja perfeita ainda, né? Mas se torna uma constante maior na vida de ter mais organização, porque eu deixo de dizer para mim mesmo que eu sou azarado, eu vou ficar perdendo as coisas, enfim. Né? Isso tem essa manifestação da mente. Né? O cérebro ele não distingue totalmente a imaginação da realidade. E a gente vai trazer para o corpo essas reações. Uma recorrência forte desse pensamento, dessa imaginação, que acaba refletida na nossa realidade recorrentemente, é o ressentimento. Eu ia falar um pouco antes sobre a ansiedade, que é um lugar tão comum hoje na vida de todo mundo, diante de tantas urgências, assim, e como o plano mental cria esse lugar de ansiedade também. Mas achei mais interessante falar do ressentimento a partir dessa tua observação. O que é o ressentimento? Eu acabo me lançando por um plano energético de uma vibração inferior toda vez que eu fico remoendo a ação no meu julgamento estranha de alguma pessoa. A ação de ingratidão, ou enfim, qualquer coisa que a pessoa possa ter feito que me deixou desconfortável.
É interessante porque Sartre diz que o inferno são os outros, e de fato são, mas o paraíso também são os outros. Nós somos seres sociais e precisamos viver em sociedade. Então, se eu trabalho a minha imaginação para transformar essa qualidade energética do ressentimento, eu ganho um plano de realidade mais saudável, que, se repetido várias vezes na vida, vai me gerar relacionamentos mais saudáveis. Imagina um motorista de Uber que já sai de casa eventualmente ressentido porque tem algum desconforto em relação àquele trabalho, está a serviço dos outros, e aí as pessoas eventualmente não vão chegar no horário combinado, vão fazer... Porque as pessoas estão suscetíveis mesmo a, enfim, ações estranhas, ações que não se harmonizem com aquilo que a gente deseja delas. E o próprio trânsito, né? Cada pessoa dentro do seu carro está num estado diferente de mente, e esse motorista vai ter que estar suscetível a isso, né? Pois é. E se a gente vai reverberar e trabalhar a nossa imaginação, no sentido de projetar, imaginar que aquela pessoa fez aquilo para nos ferir, para nos machucar de maneira propositada, para inferir dor ou prejuízo, eu vou estar projetando uma realidade que, assim, primeiro eu não tenho como validar se é real. E se eu posso escolher no que pensar, o que imaginar, vai ser muito mais interessante para a qualidade dos meus relacionamentos durante o meu dia, que essa qualidade dessa imaginação seja mais positiva. E aí eu me coloco pensando nessa projeção de imaginação enquanto agente observador do meu próprio pensamento. A gente não consegue controlar tudo que a gente pensa. É natural passar coisas pela nossa cabeça, mas remoer talvez seja uma prática a ser minimamente evitada, porque tudo é exercício. Eu tenho como fazer uma ação, um exercício para trabalhar a musculatura do meu corpo, eu consigo também fazer uma ação no sentido de trabalhar a minha imaginação para transformar aquela realidade percebida. E mesmo que o meu pensamento tenha eventualmente transitado pela possibilidade da pessoa ter feito aquela ação, qualquer que seja ela, para inferir dor ou prejuízo para mim, eu também posso, e aí é mais uma das ferramentas do Phil Stutz que eu estou apaixonada e que eu tenho colocado em prática. Existe uma ferramenta que ele chama de amor ativo. O que é isso? É uma mentalização. É uma mentalização orientada para me fazer projetar amor para a pessoa que me inferiu qualquer tipo de processo de raiva, tá? Porque a raiva, em última análise, ela vai fazer muito mais mal para mim do que para a pessoa a quem eu devoto essa raiva, esse rancor, esse ressentimento. Inclusive tem pessoas que, já ouvimos uma pessoa falar que ficou de mal com outra pessoa sem a outra saber. Pois é, eu fiquei aqui... Estou de mal com ela, mas ela não sabe. Eu briguei com ela, mas ela nem sabe. Então... Ou seja, quanto tempo essa pessoa que ficou de mal com a outra passou presa num lugar ruim. Vamos criar aqui uma imagem mental para a gente entender qual é essa relação com o ressentimento. A gente pode criar uma imagem de uma sala claustrofóbica e ruim, assim, tipo, um ambiente estranho, um ambiente hostil, tá? Esse lugar hostil é o lugar do ressentimento, é o lugar dessa amargura. Quem que você vai prender lá dentro? A partir do momento que você fica projetando esse estou de mal. Você não está prendendo a outra pessoa. Eventualmente a pessoa não está nem sabendo que você está sentindo aquilo. Quem está preso dentro desse lugar hostil, desse lugar ruim, que vai te fazer vibrar em estados baixos de energia, é você mesmo.
é uma prática de mentalização. Cara, e assim, eu não gosto muito de falar, porque assim, a gente trazendo esses estímulos a respeito da nossa imaginação pode incorrer nesse que é uma fala meio rasa de desenvolvimento pessoal a respeito do pensamento positivo, tá? Tipo assim, o pensamento negativo cria mundos ruins, então eu preciso praticar o pensamento positivo. Esse estímulo, ele é meio bobo e nos lança num lugar meio raso de desenvolvimento possível, porque a verdade é que o pensamento negativo ele é muito mais forte. Ele é muito mais poderoso que o pensamento positivo. Isso tem a função fisiológica, né? O cérebro humano se desenvolveu para fugir de perigos. Então, quando você cria situações negativas na sua cabeça, você está, na verdade, ficando em estado de alerta para fugir de perigos. Mas a gente vive numa sociedade em que você pode mudar essa chave, né? Você não precisa ficar o tempo todo em alerta nesse lugar do negativo. E aí, assim, entendendo que está na minha mão a possibilidade de eu mudar essa chave, mesmo que ela não seja tão fácil de ser mudada, porque assim, você dizer para a pessoa, olha, pense positivo, é simples assim, você vai pensar positivo e a tua vida vai mudar. De fato é simples, mas não é fácil, porque o pensamento negativo, ele é muito mais fácil de ser reproduzido. Ainda assim, eu tenho como fazer uma prática de visualização mental para transformar esta realidade. Se está na minha mão continuar nesse lugar de estímulo do pensamento de rancor, também está na minha mão a possibilidade de eu fazer uma projeção amorosa para essa pessoa. Vai parecer muito estranho isso aqui. A sensação que a gente tem é que aquela pessoa não merece. E eventualmente pode não merecer mesmo. Mas isso não é útil para mim. Ficar projetando rancor e mágoa não é útil, não é interessante, não é um pensamento utilitário para a minha própria pessoa. Sou eu que desejo sair do lugar da sala hostil do rancor. Então, se eu projeto o amor, se eu estimulo uma prática mental de visualização, de mentalismo mesmo, como Kybalion propõe, de projeção amorosa, eu crio uma outra realidade energética para mim. Quando a gente pensa em expressão, e esse podcast tem esse objetivo de estimular uma expressão energizada, poderosa, potente, para você assumir a sua voz ou encontrar a sua voz, a gente já entendeu que a autenticidade não é uma coisa que se estabelece tão naturalmente. E eu gosto muito de reforçar esse tipo de percepção, tá? Para não invalidar as tuas tentativas. Se a gente já entendeu que o pensamento negativo ele é mais forte que o pensamento positivo, entender que o lugar da vergonha também é um lugar mais fácil e mais forte, faz com que a gente se acolha diante da nossa própria dificuldade. Tá tudo certo em ter dificuldade. O que não tá certo é em desistir. O que não tá certo é deixar de tentar a despeito da dificuldade proposta, da dificuldade compreendida. Só que assim, se o que vai na minha mente é a projeção da possível vergonha diante de um movimento de exposição, eu também posso trabalhar mentalmente uma visualização diante do meu movimento de expressão que projete uma realidade diferente. Você quer ver quem faz isso sempre? Recorrentemente na vida? Os atletas. Verdade. Especialmente os atletas de alto nível. Eles não treinam só o corpo. Eles fazem recorrentemente uma prática de visualização do movimento. Eles criam antes na mente o que vai ser a ação que vai levar à vitória no jogo.
Tem um vídeo muito interessante da Raíssa Leal, que é a skatista, medalhista, né? Em que ela tá, um pouco antes dela fazer a volta dela, que ela vai ganhar a medalha, ela tá olhando para a pista e falando para ela mesma, em voz alta mesmo, você consegue, se tem alguém que consegue fazer essa manobra é você. Então ela antes determinou na mente dela o que deveria ser feito, o corpo se prepara para isso e aí ela vai lá e executa, né? Isso vale para qualquer área, né? O Michelangelo dizia, né, que ele olhava para um bloco de pedra e ele já via antes a estátua que estava ali dentro. Aí bastava para ele chegar lá e tirar os excessos, né? Tirar tudo que não era estátua. E só essa estrutura, né, dessas filosofias todas que a gente falou, a gente mentaliza primeiro a ideia e conforme você vai alimentando e fortalecendo essa ideia, ela vai para um mundo da forma, né, do molde, ou um mundo espiritual, dependendo de qual é a vertente. E aí depois que isso se fortalece nesse molde, aí se manifesta na sua vida. Então algumas julgam essas 3 etapas, algumas são, como o budismo é uma coisa simultânea. Então enquanto você está visualizando, você já está materializando ao mesmo tempo, né? Quando você aprofunda esse entendimento de que a sua mente cria a realidade mesmo, né? Você sai um pouco daquela coisa meio rasa do co-criar simplesmente e começa a agir, porque a ação também é o que fortalece o teu pensamento, né? Quando você mentaliza e você coloca em ação, você reforça a mentalização. Eu gostaria de não invalidar totalmente o que é a cocriação. O que eu invalido, o que eu acho ruim, é a percepção rasa. A cocriação, enquanto uma prática para que você se harmonize com o universo e torne real o que antes foi na mente, isso é muito poderoso se eu compreendo que existem etapas e que não pode ficar só no mundo das ideias. Então eu imaginei, eu visualizei, eu projetei, aí eu trago para o mundo espiritual ou para o plano do projeto, compreendo numa projeção de espaço-tempo quais são as ações necessárias para que eu torne aquele meu projeto uma realidade. E aí, se eu trago para a ação, para o plano da ação, eu estou transformando o que antes foi mental no caminho da concretude. A cocriação, enquanto um fenômeno que vai me fazer brotar ali diante de mim um objeto de desejo, é um pensamento mágico. E o pensamento mágico cria também frustração e delusão. Qual que é, então, o exercício de imaginação que realmente faz a gente criar mundos? O exercício de imaginação que antecede uma ação, que antecede um planejamento e que é alimentado diante desse planejamento. Por exemplo, a criação de uma habilidade ou de um hábito. Isso demanda repetição. E a repetição é uma atividade humana das mais difíceis. Ela vai implicar em resistência. O teu agente sabotador, via de regra, entra em ação. Existe a zona de conforto, todos os outros estímulos do mundo. Só que você sabe dentro de você que aquela ação é uma ação necessária para a criação do mundo que você projetou mentalmente. Então você volta naquele plano mental. Naquele plano mental da visualização da coisa acontecida, para que você organize no teu corpo a sensação positiva mais uma vez. Como o corpo não distingue o que é real do que é imaginado, muitas vezes, se eu voltar para o plano mental da visualização, da cocriação, eu estou reproduzindo no corpo a sensação da ocitocina, da dopamina, da imagem mental do meu desejo realizado, que precisa ser
visualizado e visualizado de novo e mais uma vez e trazido para a ação e trazido para a ação de novo, e diante da dificuldade imposta, seja da zona de conforto, que a gente precisa entender a zona de conforto. Pode falar, eu acho que você fala com mais propriedade sobre isso. A zona de conforto, por mais que o nome seja esse, não é necessariamente confortável. Na verdade, nunca é confortável, né? Não é um lugar onde você está bem. Na verdade, é a maneira que você reage instintivamente àquela coisa cada vez que essa coisa se apresenta. Então, se a tua primeira reação a uma fechada no trânsito é gritar, sempre, se você repete isso sempre, 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 essa é a tua zona de conforto. Existe o que é reação primária do corpo a partir de um exercício de imaginação, mas existe a zona de conforto enquanto ação possível. A reação é uma coisa, tipo sentir a vergonha, sentir o embate diante da possibilidade, né, a reação química. O que eu vou fazer? Como eu vou agir? E mesmo quando eu já tenho uma ação que pressupõe um movimento positivo, por exemplo, eu sei que para alcançar prosperidade, para vender o meu produto, para vender o meu serviço, eu preciso fazer a comunicação nas redes. Então eu vou fazer os meus vídeos. Só que o meu vídeo eventualmente tem pouco alcance, porque a minha comunicação ela está presa na repetição das palavras da inteligência artificial, nos textos que eu crio lá, ou então eu estou entregando sempre mais do mesmo. Esse entregar o mais do mesmo, tá maravilhoso, você está em movimento. Você está fazendo os teus vídeos, já é um lugar de iniciativa, mas ainda é a tua zona de conforto. O que vai fazer você criar uma comunicação realmente energizada é você buscar novas formas sempre e sempre. É criar novas habilidades diante das urgências que a vida impõe também, sabe? Isso é a ação que te leva para além da zona de conforto. Zona de conforto não é necessariamente uma zona confortável. Às vezes você está fazendo o exercício físico. O exercício físico ele já é uma coisa desgastante por si só. Agora, se eu quero construir um corpo mais interessante e o meu exercício físico é limitado, eu não vou além daquele exercício, eu não vou produzir no meu corpo uma reação ainda mais forte. Porque para que eu tenha essa reação, eu preciso promover uma machucadura no músculo. E aí o meu músculo vai reagir, vai ficar mais tonificado, vai ficar maior. E isso é sair da zona de conforto. É o não se conformar, né? Quando você se conforma e diz, tá bom assim, aí você tá ficando numa zona de conforto. Já fiz, já cumpri com a minha função. Será? Tipo? E, na verdade, você vai criando novas zonas de conforto, né? Mesmo que você saia de uma situação anterior e você pule para fora da sua zona de conforto, você criou uma nova zona de conforto. Você tem que estar o tempo inteiro se desafiando nesse lugar de estar fora da zona de conforto para poder crescer. Você sabe que eu ouvi um podcast outro dia falando exatamente sobre isso. O título do podcast era Estou aumentando a minha zona de conforto. Esse é um pensamento contraintuitivo muito interessante, porque se eu estou aumentando a minha zona de conforto, estou aumentando as minhas habilidades. Sim. Eu estou aumentando as minhas possibilidades para poder relaxar nesse lugar e transformar aquilo que antes era uma dificuldade num lugar até de prazer, porque quando você tem habilidade, tem facilidade para fazer, você se nutre desse lugar. Mas antes, você precisa vencer uma barreira. Você precisa vencer uma resistência. E isso é o sair da zona de conforto. E a gente faz isso de maneira um pouco facilitada quando a gente tem uma prática de visualização mental mais energizada num lugar mais positivo também. E a gente entende, então, que o nosso mundo interno dirige o nosso comportamento. O mundo que eu crio na minha imaginação, diante das expectativas, especialmente diante dos movimentos de comunicação, é o mundo que eu vou trazer para a realidade. Eu não estou dizendo que é fácil, eu estou dizendo que é possível, diante do exercício e do estímulo de práticas mentais.
E tem uma coisa que é importante que a gente sempre fala de não se comparar. Porque quando a gente se compara com o resultado da pessoa, principalmente na rede social, a gente está vendo um recorte de um resultado muitas vezes bem sucedido. A gente não está vendo o processo da pessoa para chegar até ali. E quando a gente compara só o resultado do processo, a gente pula etapas muito importantes dessa repetição, dessa resiliência que a gente tem que ter para poder sair da zona de conforto efetivamente. Quanto mais você tem que se manter caminhando para sair da zona de conforto, né? Quando você vê, por exemplo, um bailarino como o Baryshnikov, que é o mais famoso bailarino de todos os tempos, que era um virtuose do balé. Quando você vê uma pessoa, o melhor violinista do mundo, a gente não está vendo que essas pessoas estão 12, 14 horas por dia treinando o seu instrumento, que seja o balé, seja o instrumento musical, para chegar nesse grau de excelência. A gente não vê os medalhistas olímpicos o tanto que eles treinam todo dia. E há quanto tempo, né? E há quanto tempo? É interessante você falar isso, porque assim, na verdade, a comparação por contraste, ela acontece independente da nossa vontade também. Então, se você entra na rede social e começa a scrollar o feed, vendo outros vídeos, que você acaba colocando em perspectiva aquilo que você faz como movimento de comunicação diante do que está nas redes já. Até porque a gente tende a fazer um movimento de adequação, isso é antropológico. A gente não quer ser estranho, a gente não quer ser cringe. Então a gente se adequa, a gente se ajusta, a gente vê o que está nas redes e aí as trends acontecem nesse movimento. A gente repete o que já funcionou, né? E aí quando eu vejo o vídeo de alguém que eu acho exímio comunicador, por contraste, existe uma comparação natural. O que é o exercício aqui também? Em compreendendo que esse é um lugar ruim e que eu preciso organizar a minha energia diante da minha página no livro mesmo, né? Eu não vou, se eu estou começando a dançar, não é útil eu me colocar em perspectiva em relação a Baryshnikov, como a Alex comentou. Mas o contraste existe. O que eu posso fazer enquanto agente observador da minha mente e sabendo que a minha imaginação cria mundos, é diante desta realidade buscar compreender qual o meu momento e qual o movimento necessário para que eu entre em processo de desenvolvimento, prevendo esse lugar de imaginação. Porque se a nossa imaginação, se o nosso mundo interno dirige o nosso comportamento, eu também entendo que se eu imaginar rejeição, eu vou travar. Se eu imaginar julgamento, eu vou me censurar. Se eu vou imaginar fracasso, necessariamente eu vou procrastinar. Se eu imaginar humilhação, eu não vou gravar vídeo de jeito nenhum. E se eu imaginar no final do dia que eu não nasci para isso, eu vou realmente largar os bets. Eu vou desistir. Largar os bets é uma expressão da nossa terra aqui. Da nossa terra e da nossa adolescência até. O que é esse lugar dessa imaginação positiva, interessante, saudável, estimulante, que vai te fazer criar um processo de desenvolvimento? É compreender, como observador crítico, qual é o teu lugar, a página do livro onde você está. Qual é a ação necessária e qual é a expectativa realista. Imaginando que sim, eu posso criar uma imagem mental do comunicador que eu quero ser. E vou entrar em movimento diariamente para chegar neste lugar. E eu posso imaginar, inclusive, Baryshnikov. Tem uma história que eu gosto muito, que eu já contei algumas vezes, a respeito da pedrinha jogada na lua. Um molequinho que jogava a pedrinha na lua, na sua rua, e era interpelado pelos outros, até por um adulto. Ô, Pedrinho, tu acha mesmo que essa pedrinha que você está jogando aí, né, diante da tua realidade aqui, vai alcançar a lua? E aí ele se inflamava todo bonitão e dizia, olha só, pode ser que não chegue,
Mas você já observou que dos que estão aqui em volta, a minha pedrinha é a que vai mais alto? Então, se eu faço um exercício saudável de projeção mental, de mentalismo da realidade que eu quero criar, eu estou caminhando no sentido de torná-la possível. Claro, entendendo que existe pensamento mágico, que cocriação enquanto criação espontânea é pensamento mágico, que eu não vou escrever um livro amanhã eu preciso de um exercício de visualizar capítulo a capítulo, e não vai ser com a IA, e não vai ser, eu preciso me desenvolver, eu preciso pavimentar essa estrada, seja para a ideação do meu livro, para a ideação da minha comunicação, para a minha organização no mundo. Qual é o passo possível hoje? Como é que eu acolho o meu movimento possível? Como é que eu energizo este movimento diante dessas possibilidades, criando este mundo através da imaginação e da ação prática? Mas para a gente ir para o encerramento, antes ainda, eu vou pedir para o Alex trazer um provérbio que ele encontrou do cristianismo. Essa prática mental, esse ensinamento sobre o que vai de realidade está no budismo, no Seishonoye, no Kybalion, em filosofias várias, mas também no cristianismo, que é a filosofia, a religião mais praticada no Ocidente. Então eu gostaria só de reforçar esse ensinamento que vem da Bíblia enquanto reforço dessa percepção da necessidade da gente criar imagens mentais para tornar a nossa criação uma criação possível, que vai transformar a tua realidade. Não é exatamente um provérbio, mas é uma passagem, um entendimento aqui de uma passagem da Bíblia. Em João 1,14, diz assim: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós." O verbo, nesse sentido da Bíblia, ele é o pensamento, ele é a ideia, ele é a mentalização, né? No princípio era o verbo, está lá no Gênesis, né? Então, Deus é essa ideia que está lá no princípio, que se materializa. Então, essa ideia primordial vem e se torna realidade, né? E aí tem uma coisa interessante, que quando Jesus fazia os milagres dele, ele deixava claro que essa materialização física desse milagre não estava dependendo dele, mas estava dependendo do alinhamento do molde, vamos chamar assim, interno da pessoa, da mentalidade da pessoa. Então Jesus nunca dizia, eu te curei. Ele dizia, a tua fé te salvou, né? Seja feito conforme a tua fé. Está ali em Mateus 9:29. Veja como é mesmo essa ideia de ter um poder superior muito maior, ainda assim, depende da mentalização da pessoa, aí sim dessa cocriação ativa da pessoa para que o milagre aconteça. Aí sim tem um ditado que diz, né? Deus ajuda quem cedo madruga, né? Ou seja, Deus ajuda quem está de pé fazendo a ação. A ação que nasce. Em ação, né? Em movimento. A ação que nasce da imaginação poderosa. E isso também está no budismo. A gente segue um budismo onde o nosso sensei estimula muito o exercício da coragem. E a coragem, segundo ele, é a própria fé. A fé é não outra coisa senão a imaginação energizada da concretude do teu poder relacionado com poder místico, com poder transcendental. O poder de Deus, ou como no budismo, o poder da lei mística. Dessa dualidade de causa e efeito. Eu sou o que vai na minha mente. Nossa, me emocionei. Eu sou o que vai na minha mente. E eu reproduzo na minha realidade o que a minha mente projetou.
A fé é você ir lá e tomar posse do que ainda não é material, né? Isso aqui é meu, vou trazer para o material essa ideia, né? Criando junto com o mundo espiritual. Gente, talvez o maior campo de batalha da vida humana seja a imaginação, porque é nela que os medos ganham forma, mas também é nela que os futuros nascem. Antes de existir uma casa, ela existiu na mente de alguém. Antes de existir uma obra, ela existiu na imaginação de um artista. Antes de existir coragem, alguém precisou imaginar a si mesmo diferente. Talvez o nosso grande desafio seja esse: parar de usar a imaginação apenas para prever tragédias e começar a usá-la para construir possibilidades. Porque todos os mundos humanos foram imaginados primeiro. Os piores e os mais bonitos também. A gente deseja só o melhor mundo para você, que vá na tua mente e que vá na vida prática. Mas a gente deseja também que você siga o nosso podcast, que você siga os nossos perfis. Isso alimenta o nosso movimento, isso nutre. A gente precisa do engajamento de vocês. Comentem então também, para que a gente possa entender se fez sentido para vocês e o que mais vocês querem que a gente traga para novos conteúdos. Lembrando que a gente está como Você de Bem com a Câmera em todas as redes sociais, é só procurar a gente lá que você vai encontrar e nos siga e deixe seus comentários. E a gente vai ter um episódio novo do nosso podcast toda semana, toda sexta-feira. Então também siga o nosso canal aqui no Spotify para que você possa receber a notificação do episódio novo que sair. A história foi de um golpe para que você entenda o poder, mas eu quero que você construa histórias de validação positiva do poder da tua imaginação. Até o próximo episódio. Tamo junto, até já. Keep forgetting how to make it known before it's already gone. Full of post-its in the ceiling of things I like to follow through, but I hold on. A visionary, sunlight shows an empty room. Long for what's to come. Keep forgetting how to make it known before it's already gone. Looking back too soon is how you know. Did the moment even make it past the room? To come. Keep forgetting how to make it known before it's already gone. Looking back too soon is how you know. Did the moment even make it